A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo aí de apoio, a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E aqui esse vídeo é da revista da CPAD, nossa revista de adulto, a lição de número 8, amém? Você então já, vamos compartilhar essa lição, aprender mais um pouco aí da Palavra de Deus. E o tema dessa lição é a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lembrando, né, nesse trimestre está falando dos ataques contra a igreja. A CPAD trouxe um conteúdo muito bom aí sobre os ataques contra a igreja de Cristo, né? E aqui nós estamos entrando vários temas, vários temas de ataque nesses últimos dias, né? Como as sutilezas que o inimigo tem tentado adentrar nessa nossa sociedade dos dias atuais, tá bom? Então aqui vamos a mais uma, né? A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, amém? Nessa lição nós vamos falar aí das doutrinas cessacionistas e você vai ver que é algo muito interessante. Apresentar sim alguma solução para elas, né? Para esse problema que está acontecendo, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Eu peço que você que é aluno, você que é professor, preste bastante atenção, vai até o final aí desse vídeo aí com a gente aí para você aprender bastante. É um vídeo, não é longo, é um vídeo curto, né? Mas é um vídeo aí que ensina muito, amém? Eu sou o pastor Marcos André, sou autor do livro O Maior Milagre de Jesus, tá? Esse livro que está à venda aí nas maiores livrarias do país, online, né? Você pode adquirir esta obra. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link aí para você poder adquirir o nosso livro, ver o nosso trabalho e também você acompanhar esse estudo aqui que nós vamos falar agora. Você pode acompanhar ele essa pré-aula aqui, você pode acompanhar no nosso blog lá no Clube da Teologia. Vai ficar aí na descrição do vídeo o link também para você acompanhar esse estudo lá no blog, tá? Então vamos aí à nossa lição, vamos aí entrar nesse estudo. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Fique bem ligado aí, preste bastante atenção, que com certeza você vai aprender bastante aí. Nessa introdução, eu quero já, antes de entrar na introdução, pedir a você que não se esqueça de dar o seu like aí no vídeo. Não se esqueça aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. O seu like aí é muito importante para poder impulsionar aí o nosso vídeo aí, para mais pessoas também assistirem esse importante estudo, tá? Na introdução aí, eu faço um destaque para essa parte de cara que diz assim, né? Nesta lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecostes bíblico. Tá? Nessa lição vamos ver isso daí. Aqui convém já a gente saber de cara o que é identidade. Né? Do que a lição vai falar então? O que é identidade? O que significa? Aí a gente vai entender o que é identidade pentecostal. Bom, a identidade é aquilo que te caracteriza, aquilo que te identifica, né? Aquilo que aponta as suas características, vai estar na tua identidade. Quando é pedida a identidade, você vai mostrar um cartão de identificação, né? Uma identidade física ou digital, ali onde vai estar as suas características, vai ter você, os seus dados ali. E a identidade pentecostal, ela não é diferente disso. Ela é o que te caracteriza. Claro que ela não é física, né? Ela não é uma carteira de membro escrita membro da igreja pentecostal, né? Essa que é a identidade pentecostal. A identidade pentecostal é as suas ações, suas atitudes, a sua forma de pensar que te caracteriza como um crente pentecostal. Isso é a identidade pentecostal. E é isso que a lição está falando que nós estamos perdendo, tá? Com certeza o comentarista aqui está coberto de razão, está bem de acordo isso aí com os dias atuais. Os crentes pentecostais dos dias atuais estão, na sua maioria, perdendo a sua identidade pentecostal. É capaz de você ir num culto pentecostal e não ouvir falar em línguas estranhas, não ouvir uma manifestação de dons espirituais, coisa que há 20 anos atrás era praticamente impossível de acontecer.
Hoje você já vê que é possível. Então a lição vai falar disso, e isso que é importante a gente aprender aqui. Você que é professor, fica bem ligado, porque você tem que ter um embasamento para falar isso aqui na sala de aula, porque alguns alunos talvez possam querer até contestar, né? Não estou falando que isso é impossível, isso é possível você estar falando e você ser contestado, e aí você tem que ter um embasamento para falar. Tá bom? Quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó: contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto da nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais, né? Então aqui a gente vai se falar de doutrina cessacionista, aquela doutrina que afirma que os dons cessaram lá com a igreja primitiva. O batismo com o Espírito Santo e a manifestação de dons teria cessado. A gente vai ver, a lição vai falar quem começou com isso, e eu quero trazer aqui um acréscimo dos irmãos, quais são as igrejas que professam esse tipo de crença hoje em dia, né? E para você entender como que se processa isso hoje, tá bom? Continuando então, aí o vídeo vai falar disso mais à frente, né? Peço você que fique bem ligado nisso daí. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça disso, já deixa um like aí, você que está entrando no nosso canal, visitando aí pela primeira vez, já deixa aí também o seu comentário, né? Se inscreva aí. Vamos lá, primeiro tópico, o Pentecostes bíblico. E aqui, no primeiro subtópico, o tema é o Espírito Prometido. Vamos ver essa promessa lá, feita lá no Antigo Testamento. Quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo sobre a criação, lá em Gênesis 1:2, né? Na vida de Bezalel, Gideão, Jefté. Então, aqui algumas referências. O Espírito Santo agiu em todo o Antigo Testamento, tá, meus amados irmãos? Aqui é o meu comentário, né? Então, todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agiu e ele fez obras. A gente vê a presença dele na ação, em suas ações lá no Antigo Testamento. Ele agia em pessoas, a uns ele deu força, né? A gente vê Sansão pela força do Espírito Santo fazendo toda aquela arruaça ali no Antigo Testamento, né? A outra ele concedia talentos. Esse Bezalel aqui que fala lá em Êxodo, ele desenvolveu um talento ali para trabalhar com os materiais para a construção do tabernáculo. Isso aqui é muito interessante. Então a gente vê a ação do Espírito Santo de várias formas no Antigo Testamento, tá? Continuando então, e a outra ele concedia dons, né? Vamos aí no próximo destaque aqui, é esse aqui, ó. Na Antiga Aliança, isso aqui está na lição, né? Na Antiga Aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, né? Dos sacerdotes, reis, profetas, tá? Então a gente vai ver aqui é o seguinte: no Antigo Testamento o Espírito Santo vai atuar de forma específica, né? E ali a gente, entre os teólogos, entre os estudiosos de pneumatologia, a gente entende que ele agia como que por porções, né? Esse termo porções, né? O Espírito Santo agindo como, por porção, ele ficou conhecido por causa daquela passagem lá de 2 Reis 2:9, onde Eliseu pede porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, né? Então, a partir dali, desse entendimento, a gente entende dessa forma, que o Espírito Santo ele veio no Antigo Testamento, mas ele não era derramado sobre a terra, como é hoje. Ele veio e agia de forma específica, para obras específicas e por tempo determinado, tá? Por isso que a gente fala que ele vinha por porção sobre as pessoas. Continuando então, vamos ver agora o Espírito derramado, e aqui falando do Novo Testamento agora, né? O Espírito derramado, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó:
O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito de uma forma copiosa. Lá em Joel 2:28, a profecia de que nos últimos dias seria derramado do Espírito. E aqui ele fala de forma copiosa, que é um termo usado para chuva, né, quando cai sobre a terra. O comentarista usa essa palavra porque é como se o Espírito Santo tivesse sido derramado como uma chuva sobre a terra. Ele age em todo o planeta Terra. Mas só que ele não age nas coisas, ele não está em locais específicos, mas ele age nos corações que dão atenção à palavra de Deus. Nesses corações o Espírito Santo age, seja crente, seja não crente. Isso aqui que é um grande mistério, né? Muita gente hoje acha na igreja, não, o Espírito Santo só age no meio do povo de Deus. Negativo, você não pode prender o Espírito Santo, colocar regra na ação do Espírito Santo. Ele age na vida de crentes e na vida de não crentes. Como é que um não crente pode ter uma ação do Espírito Santo? Ele pode, se ele der atenção à palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no coração dele. Tá? Isso aí é possível, não tem nada de errado nisso. A gente conhece histórias, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, de pessoas que mesmo estando em pecado, o Espírito Santo atua, não para salvação nesse caso, porque a pessoa está em pecado, mas para a salvação de outros, uma ação para alcançar outras pessoas, tá bom? Bom, continuando então, aqui separei também essa parte que diz assim: essa promessa teve seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como batismo no Espírito Santo, a promessa do derramar do Espírito Santo. No Pentecostes observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Tá? Sobre isso aqui, eu coloquei lá no meu subsídio que eu publiquei no Clube da Teologia, o seguinte, né? O apóstolo Paulo foi o que melhor identificou essa universalização do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, dentre todos os apóstolos, ele foi o que melhor percebeu que o Espírito Santo, a mensagem dele era para ser universal, ser para toda a terra, para todas as pessoas, não só para ser uma religião presa ao judaísmo. Então o que o apóstolo Paulo começou a fazer? Ele começou a ensinar as doutrinas, né, do Evangelho. Ele começou a ensinar sem os ritos da lei. Como os apóstolos tinham entendido, ele não estava fazendo uma grande novidade, trazendo uma grande novidade, porque o Senhor Jesus tinha mandado que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu bem isso aí, ele sabia que não dava para pregar o Evangelho em todo o mundo, para todas as pessoas, sem tirar deste Evangelho os ritos da lei, a circuncisão, a guarda do sábado e todas as demais coisas. Não tinha como. E aí ele, ao retirar os ritos da lei e pregar uma mensagem pura e simples do Evangelho, então ele começa, dando ênfase a isso, aí ele começa a fazer com que o Evangelho fosse recebido por todos. Claro, sabemos, né, que isso custou a vida do apóstolo Paulo. Quando ele é preso em Jerusalém, ele é preso com acusações de ter falado contra a lei de Moisés, por ensinar novas crenças, tentando desviar o povo dos ensinos de Moisés. E aí a gente vai entender por que o apóstolo Paulo fez isso, né? Porque ele entendeu o que Jesus queria aqui quando mandou ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, a gente traz para os dias de hoje que nós não podemos abandonar essa identidade pentecostal. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nessa nossa lição. No tópico 2, o tema é o distintivo pentecostal de nossa igreja. Aqui vai estar falando da Assembleia de Deus, obviamente, né? O distintivo pentecostal de nossa igreja. Vamos aqui no primeiro subtópico, a atualidade dos dons. Separei aqui essa parte que diz assim, ó, Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. No entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo haviam sido restritos ao período apostólico. Esse foi um ensinamento do padre Agostinho, tá? E aí a Igreja Católica adotou esse ensino
E algumas igrejas também adotaram, protestantes, né, na época, hoje nós chamamos de igrejas evangélicas, adotaram também esse tipo de ensino. Ele falou o seguinte, que os dons teriam sido só para a época dos apóstolos, na igreja primitiva. Essa doutrina aí é chamada hoje como doutrina cessacionista, quer dizer que os dons cessaram naquela época. E aí, hoje não teríamos os dons espirituais, que as igrejas que professam isso são as tradicionais, a igreja batista tradicional, presbiteriana, outras também têm esse tipo de doutrina, tá? Então, só que nós das igrejas pentecostais não acreditamos dessa forma. Nós entendemos que não há nenhuma base bíblica para dizer que os dons cessaram naquele período, tá? Como também não vai ter base bíblica, né, para falar que a gente hoje tem que... Não tem base bíblica para nada. O que a gente tem sobre isso daí é a ordem de Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e que os sinais seguiriam os que crerem. Por isso o nosso entendimento hoje, embora o Senhor Jesus não tenha falado abertamente, não, esses dons vão ficar até o final dos tempos, embora ele não tenha falado isso abertamente, nós entendemos que os dons, a manifestação dos dons, os sinais, seguem até os dias de hoje. Não temos razão nenhuma para entender o contrário disso, tá? Continuando, então, também quero separar essa parte que diz assim, ó: o movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Amém? Então essa é a nossa crença. Nós entendemos que a doutrina cessacionista é um desvio doutrinário, tá? Bom, sobre isso aí eu escrevo o seguinte: apesar de os teólogos entenderem que a doutrina cessacionista é um erro teológico, nós também entendemos que essa visão não interfere na salvação. Que isso fique bem claro. Por mais que eu entenda que é um erro teológico crer na doutrina cessacionista, isso não interfere na salvação. Eu creio perfeitamente que tanto os batistas como os presbiterianos e outras denominações que apregou a doutrina cessacionista também vão para o céu, porque também pregam o evangelho, eles também estão cumprindo o ID, não é verdade? E os sinais de que fala ali na Bíblia, eles não tiram a salvação, eles não são para a salvação, eles são para a pregação do Evangelho, tá? Continuando então, no subtópico 2, o tema é as línguas como evidência, tá? E aqui vamos falar de outro ponto sensível, né, do movimento pentecostal, que gera muito debate. Bom, aqui eu separo essa parte que diz assim, ó: a Declaração de Fé das Assembleias de Deus de 1916 afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes dá a capacidade de falar. Bom, isso aqui, essa afirmação é muito contestada, né, pelos tradicionalistas, ou seja, o pessoal que crê na doutrina cessacionista, eles criticam muito isso daqui, tá, de que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em língua estranha. Tá? Isso aqui é muito criticado hoje, tanto que muitos pentecostais hoje não buscam o batismo com o Espírito Santo, alguns têm até vergonha de falar em língua estranha, tá? Os cultos hoje, e aqui eu vou apresentar um dos problemas pelo qual está se perdendo a identidade pentecostal, os cultos estão muito formalizados, muita formalidade no meio pentecostal, e o que acontece? Acaba se perdendo, né, essa identidade. Muitos não falam mais em língua estranha por causa das contestações, outros pelo receio, porque a lição fala isso também, mas vou dar uma adiantada aqui, porque apareceu muita meninice no nosso meio, muitos tipo de modismo, essas coisas aí, tá? Então por causa disso há muita contestação, né? Mais para frente, se houver tempo, né, se a minha câmera improvisada aqui não falhar,
Por isso que eu peço muito para você, deixa o seu like aí, ajuda esse canal aí, porque a gente precisa crescer aí para ensinar melhor, com mais qualidade o povo de Deus. Continuando então, nesse mesmo subtópico, eu separei a parte que diz assim, ó: a sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Este desvio doutrinário tira a convicção do crente de que esse dom seja para ele. Tá? Isso aqui, essa apresentada aqui pelo comentarista como uma sutileza, falar que os dons é para alguns, não são para todos, de fato isso é um erro falar isso. Os dons são para todos, né? Não tem como falar que tem crente na igreja que não pode ser batizado. Negativo. Se buscar, se ele quiser, ele vai ser batizado. Tá? O que a gente tem que entender é o seguinte: nem todos os crentes vão ser batizados com o Espírito Santo. Isso é um fato. Você que é pentecostal, com certeza tem na sua igreja alguém que não é batizado com o Espírito Santo e que não fala em língua estranha e que já tem tempo no Evangelho. A pergunta é, isso tira a salvação? A pessoa perde a salvação com isso? Obviamente que não. Isso aí é o que eu coloquei no meu subsídio para os irmãos. Obviamente a pessoa não perde a salvação com isso. Agora, tá, os líderes pentecostais têm que entender o seguinte: você vai ter lá uma igreja onde alguns não falam língua estranha, amém, isso é normal. Agora, onde ninguém fala língua estranha, ou um ou dois somente, aí você tem que ficar preocupado, porque alguma coisa está precisando ser ajustada aí no ministério, amém? Infelizmente, acho que não vai dar para dar prosseguimento aí. Se o vídeo for cortado, de repente, os irmãos me perdoem, tá? Mas estou vendo vários avisos aqui na tela do meu celular de que a bateria vai acabar e eu não vou poder parar agora para colocar essa bateria para carregar. Vamos aqui no próximo tópico. O tema desse tópico é mantendo a chama pentecostal acesa. E o primeiro subtópico é fidelidade às Escrituras. Aqui fala que alguns acreditam, né, que o liberalismo, que o movimento pentecostal que surgiu, ele deu uma reavivada, trouxe um reavivamento, daí surgiu o movimento pentecostal como nós conhecemos hoje, tá? Lá em 1906, alguns acreditam que foi para combater o liberalismo teológico. Uma doutrina que estava em vigor até o início do século XX, que ela tentava explicar a Bíblia de forma racional, né? Explicando milagres à luz da ciência. E aí, por causa disso, teria surgido o movimento pentecostal. Mas, na verdade, o movimento pentecostal ele ia surgir de um jeito ou de outro. Porque a promessa estava em vigor. A Igreja Católica tinha abandonado isso daí por causa daquela doutrina de Agostinho. As igrejas tradicionais seguiram a mesma linha. O movimento protestante ele não visava no início se desvincular da Igreja Católica, mas se desvinculou, né, mas virou a Igreja Protestante. E aí a gente vai ver que depois, lá em 1906, vai surgir lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, o reavivamento com William Seymour, vai surgir o reavivamento pentecostal. E aí, aos moldes da igreja primitiva, a gente vai ter esse reavivamento. Graças a Deus por isso. Tá? Isso aí ia surgir de um jeito ou de outro. Não foi para combater o liberalismo pentecostal, liberalismo teológico, né? Continuando então, vamos para o próximo subtópico aí. Nesse mesmo subtópico onde nós estamos, aqui tem algo interessante para ser falado. Eu separei a parte que diz assim, ó: sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que segmentos do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Sobre isso aqui eu escrevi o seguinte, irmãos, muito importante isso aqui. Eu quero acrescentar algo, né, que a apatia do povo de Deus, preste bastante atenção nisso, e o comodismo dos líderes pentecostais também podem ser considerados como causa disso, a causa dessa perda da identidade, né?
pode ser considerado como a causa disso. Hoje os cultos de estudos são vazios e muitos líderes não se preocupam em ensinar as doutrinas bíblicas, tá bom? Eles, deixando que se valorize um evangelho centrado no homem e não em Deus. Essa é a realidade dos nossos dias. Um evangelho que conduz as pessoas à satisfação e não a Deus. Uma realidade muito forte hoje é essa. Os cultos de estudo estão vazios, cultos que se ensina isso aqui que eu estou passando, estou ensinando, escola bíblica vazias, cultos que ensinam a palavra de Deus estão vazios. Por quê? Por causa da apatia desses líderes. Eles não valorizam isso, eles valorizam, muitos deles valorizam a quantidade de membros na igreja. E aí vão valorizar mais esses cultos de avivamento, que na verdade você vê que é mais cantoria, né? Mais cantoria e pouco movimento pentecostal, pouca manifestação de dons espirituais, tá? Dons que auxiliam na pregação do evangelho, que impactam vidas de muitas pessoas, que a gente já viu, né, muitas vezes acontecer, e aí hoje em dia é pouco pregado isso daqui. Tá? Isso aqui é até como um desabafo e é uma realidade a ser passada para os irmãos. Continuando então, aqui no 2 e o último subtópico, o tema é exercício dos dons espirituais. Nesse subtópico aqui vai falar, no final tem uma parte aqui que eu quero passar para fazer o fechamento, aonde eu faço destaque para essa parte que diz assim: o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Aqui está falando que por causa das meninices que tem surgido, unção dente de ouro, unção do riso, e esse montão de coisa que são meninices no Evangelho, coisas que não edificam a vida de ninguém. Não, a gente não pode, muita gente por causa disso tem receio de buscar o dom espiritual, buscar o batismo com o Espírito Santo, porque vê isso como uma meninice. E é verdade, é uma meninice, mas não o batismo com o Espírito Santo. A gente não pode temer uma doutrina verdadeira, uma doutrina abençoada como essa, porque tem gente causando constrangimento no meio do povo de Deus. Pessoas praticando de forma errada. Por elas praticarem de forma errada, a gente não pode praticar de forma correta. Simplesmente abandonar, simplesmente deixar de ensinar. Não, nós temos que reavivar a igreja, puxar mesmo os crentes para a oração, ensinar os jovens a busca pelo batismo com o Espírito Santo. Esse tipo de avivamento nós temos que ter no nosso meio, porque senão a gente não pode perder a nossa identidade pentecostal. Amém? Esse é um estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer você que esteve aí até agora com a gente. Deus abençoe.